Sejam muito bem-vindos à aula de arte da professora Suyá. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte. E hoje começamos o nosso livro de arte, que é o capítulo 1. Vamos falar do capítulo 1. O nosso livro, para vocês entenderem, né? A maioria já sabe como que funciona, mas o nosso livro, ele vem 8 capítulos. E eu falo, no primeiro bimestre, vamos falar do primeiro e do segundo capítulo. No segundo bimestre, do terceiro e do quarto, né? O capítulo 3 e o capítulo 4. No terceiro bimestre, eu falo do 5 e do 6, e no quarto bimestre, do 7 e do 8. Então, hoje vamos começar o capítulo 1, que se encontra na página 6 do nosso livro de arte, e vamos falar A Arte Tem Vida. Vamos falar sobre arte. Eu não sei se eu falei para vocês, mas creio que eu já falei. Mas hoje eu vou falar a importância da arte. Para que serve a arte, né? Eu sei que serve o professor de arte, é aquele que veio aqui vem para ensinar, para explicar algumas coisas sobre as obras de arte, sobre pintores, sobre a construção de criar, né? Então a arte é a construção, o pensamento, né? Os sentimentos que eu coloco para fora e coloco em forma de papel, coloco em forma de criatividade. E eu uso também a minha imaginação. Se eu estou feliz, eu passo toda a minha felicidade através da arte. E se eu estou triste, eu também passo. Então são sentimentos. A arte é a construção de sentimentos e realidades que a gente acaba passando e expressando através da arte. E hoje vamos falar de uma pessoa que eu gosto muito, né? Ela é uma artista que teve uma pintora muito conhecida. Alguns não sei se vocês conhecem, já ouviu falar sobre Frida Kahlo. O nome dela é Frida Kahlo Calderón. Ela era mexicana. E as obras de arte de Frida Kahlo, e hoje vamos falar sobre esse capítulo 1, vamos falar muito sobre ela, né? Sobre a vida, a história e a obra dela, as obras de arte que ela fez. Frida Kahlo, ela foi uma mulher muito sofrida. Ela, quando criança, ela sofreu um acidente, né? Um acidente no bondinho onde ela morava, e através dessa doença, desse acidente, ela teve outros tipos de doença, tudo através dessa doença. Teve problemas ortopédicos, problemas na coluna, né? E mesmo assim ela não desistiu. E ela queria muito mostrar para o país dela, né, que ela era uma artista, ela queria ser valorizada, ela queria ser reconhecida. E na nossa página 6, no início, logo na página, já mostra 3 imagens dos trabalhos. La Casa Azul, que foi uma pintura que ela fez. Um museu, né? Um lugar, um acervo. O que significa acervo? É um local onde se coloca algumas obras de arte, de artistas, pintores conhecidos que já morreram, e as pessoas vão lá para fazer a visitação dessas obras de arte. E as roupas de Frida Kahlo, que era impressionante, tem nesse acervo, era impressionante as roupas que ela usava. E também tem uma imagem de Frida Kahlo que não existia empecilho para criar sua obra. Ela mesmo deitada, doente, ela criava a obra de arte dela. E Frida Kahlo, né, como Frida Kahlo Calderón, nasceu em 1907 e morreu em 1954, tá? Não morreu já na velhice, morreu nova, né? Natural do México. A artista era conhecida por sua luta de resgatar as raízes da cultura popular mexicana, tá? Tanto em seu trabalho artístico como do dia a dia. Então, ela queria muito resgatar a cidade dela, o país que ela morava, né? Ela queria resgatar a cultura do lugar do México, né? E ela fez várias obras de arte, mesmo imobilizada, mesmo num período doente. Ela, além de outras consequências, ela tinha alguns problemas, mas ela não deixou de pintar.
E ela retratava as obras de arte de Frida era voltada para a realidade da vida dela mesmo, né? Quando ela estava triste, ela desenhava o autorretrato das pessoas, dela na cama, dela doente, a vida dela, a tristeza dela, o cotidiano dela, ela passava tudo para o papel e depois passava para o quadro e ela pintava. Tá? Suas pinturas são de verdadeira narrativa da sua história, né? Grande parte das suas obras são autorretratos, autoimagem. Ela fazia, né, autoimagem, cerca de 55, cujo estilo é marcante. Ela tinha um estilo diferente, tá? Da forma de se vestir, da forma de se apresentar para a sociedade. Então ela chamava atenção porque ela era expressiva, até no olhar, né? E às vezes eu falava, já ouvi falar de Frida Kahlo, a imagem dela era... quem não conhece acha que ela era muito bruta, né? Mas era a característica dela. E quem tiver a oportunidade de assistir o filme dela, que se eu não me engano, vocês podem pesquisar onde se encontra esse filme, ou na Netflix, ou no YouTube, vocês podem assistir o filme dela, que é a história de Frida, né? A história de Frida Kahlo. Uma história lindíssima, eu assisti ano passado porque eu ouvi falar, mas eu não tinha pesquisado a respeito dela. Me emocionei várias vezes no filme que fala sobre a história dela. Então eu super indico para vocês o filme da Frida. E aqui fala, né? O que significa o autorretrato? É uma forma de pintura, tá? No qual o artista relata a si mesmo, evidenciando suas características físicas, seu caráter e ainda seu estado de espírito. Tô bem, é aquela imagem, não tô bem, aquela imagem mais triste. E sobre o tema penso, tá? Eles pensaram que eu era uma surrealista, mas não era. Eu nunca pintei sonhos. Eu pintei a minha própria realidade, Frida Kahlo. Ao ler essa frase de Frida Kahlo, entendo que a artista quis dizer que ela tinha sua própria personalidade. Ela tinha o seu próprio entendimento que era arte. Então ela não era surreal, né? Ela falava da sua própria vida. E eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, não só vendo o filme, mas uma pesquisa quem foi mais a profundo, quem foi Frida Kahlo, para quando estivermos falando aqui sobre ela, sobre o trabalho dela, vocês estejam interagindo comigo a respeito disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula que fala sobre a arte tem vida. Vou falar sobre, dentro do primeiro capítulo, outros tipos de arte, que a gente dá vida à arte, né? Eu posso pintar um quadro bem cinzento, mas eu também posso pintar um quadro bem colorido e todo mundo observar aquele quadro. Eu posso mudar a história, trazer alegria para alguém, ou para uma sociedade, ou até para o mundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Volto semana que vem.